Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. E no vídeo de hoje então vamos falar sobre mais uma das peças do Shakespeare, dessa vez sobre Hamlet, que talvez seja a maior tragédia shakespeariana, não só por conta do seu conteúdo, mas também principalmente por conta da sua extensão, que é uma peça assim extremamente gigantesca. É uma peça que, a exemplo das outras que eu venho comentando com vocês aqui, é uma peça cuja motivação política é algo que fica muito latente. Nas outras, essa motivação se baseia sobretudo lá no antissemitismo e no racismo, quando a gente pensa no Otelo e no Mercador de Veneza, mas aqui, no Hamlet, a exemplo do que acontece lá em Macbeth, o que a gente tem é uma peça política porque ela trata diretamente de assuntos políticos, que são lá a questão da sucessão do trono da Dinamarca. Inicialmente essa seria uma peça de vingança, só que o Shakespeare ele acaba de certo modo subvertendo esse gênero, sobretudo porque ele faz dessa vingança uma desculpa para investigar cada vez mais profundamente a alma humana, usando lá esses seus personagens e principalmente o Hamlet. Nesse sentido, então, é uma peça em que não existem aqueles vilões terríveis e malignos e sanguinários. O maior vilão da peça talvez seja a própria consciência do Hamlet, que vai questionando incessantemente todas as pessoas, todas as coisas e até mesmo o próprio Hamlet. Nesse sentido, então, eu sugiro que você assista ao meu vídeo sobre o Macbeth, que é um vídeo em que eu falo um pouquinho sobre a questão do pensamento dentro da literatura, usando lá a questão dessa peça do Shakespeare. Então o Hamlet vai falar da história desse príncipe da Dinamarca cujo pai morreu recentemente. E a sua mãe, que é a Gertrudes, ela acaba se casando então com Cláudio, que é tio do Hamlet. Muito bem, acontece que o Hamlet, ele desde o início, ele se mostra muito descontente com tudo isso, não só porque o pai morreu, mas também, principalmente, porque a mãe não demorou muito tempo para se casar de novo. Então, existe toda uma tendência a se fazer uma série de leituras psicanalíticas dessa peça, sobretudo quando a gente for parar para pensar quando a gente para pensar na relação do Hamlet com a mãe dele, que é uma coisa bem que dá muitos indícios que comprovam essa leitura mais psicanalítica, digamos assim. E em uma dada altura da peça, o Hamlet ele vai acabar se encontrando com um fantasma. Ele vai acabar se encontrando com um espectro ali que se diz ser o espectro o fantasma do próprio pai do Hamlet, que afirma que não teve uma morte natural, ou seja, que ele foi assassinado. E não só que ele foi assassinado, mas ele foi assassinado pelo próprio irmão. Ou seja, nesse ponto da peça, esse fantasma aparece e diz para o Hamlet: olha, eu sou seu pai e eu fui morto pelo seu tio Cláudio. Então, a partir desse momento, a gente acompanha de fato a peça lá que fala sobre a questão da vingança. Na verdade, são duas vinganças que acontecem nessa peça, mas eu vou falar da outra depois. Mas enfim, a partir desse momento a gente passa a acompanhar então essa história, que teoricamente seria uma história de vingança, e isso acaba também corroborando aquela ideia de uma leitura psicanalítica. Porque você tem vários momentos em que você fica em dúvida se ele quer matar o tio, ou se ele está planejando matar o tio porque o tio matou o pai, ou porque o tio se casou com a mãe. Então, assim, é muito curiosa essa duplicidade que existe na construção desses personagens. Então, como eu disse para vocês, o Hamlet ele é um cara que ele questiona absolutamente todas as coisas. E ele faz essa série de questionamentos partindo dessa questão mais pontual, que é: devo ou não devo matar o meu tio? Para chegar às famosas indagações existenciais dele, cuja principal e mais conhecida é ser ou não ser, eis a questão, que são indagações que ele vai colocando ali ao longo dos 7 solilóquios que ele vai fazendo à medida em que a peça vai transcorrendo.
Então, algumas dessas indagações, partindo dessa questão mais chã, são, por exemplo, o que apareceu para mim? Foi um fantasma mesmo ou foi só o diabo que está tentando me tentar? Será que o tio realmente matou o pai? E uma série de outras perguntas que demonstram que, sobretudo essas perguntas de viés mais existencialistas, perguntas que demonstram que mais do que aos outros, o Hamlet ele está questionando e investigando a si próprio. E é justamente por conta disso que é justamente essa a questão da subversão dessa peça de vingança, porque a vingança ela fica de fato em segundo plano, tanto que é mais interessante você saber o que é que o Hamlet está pensando e o que é que ele está questionando dessa vez, do que pensar sobre, na vingança que ele arquiteta em si. Então, como ele é um sujeito que questiona bastante as coisas, ele fala: bom, não posso simplesmente ir lá e matar o meu tio sem prova alguma. Então, ele começa a tentar planejar modos de fazer com que o tio dê indícios de que realmente matou o rei da Dinamarca. E dentre as várias coisas que ele vai fazer, uma das primeiras é se fingir de louco, porque afinal de contas o louco ele pode falar aquilo que ele quer, porque ele é tido como uma pessoa sem juízo, então ele não é levado muito a sério. Então essa é uma das primeiras questões. E a outra e mais conhecida, que de certo modo insere essa peça do Shakespeare dentro desse conjunto de leituras que a gente vem fazendo aqui, que é a seguinte: o Hamlet ele aproveita que um grupo de atores está ali no reino e ele pede que esse grupo de atores vá e faça uma peça, encene uma peça em que um rei é morto pelo próprio irmão. E ele faz isso sobretudo para poder observar quais seriam as reações do Cláudio. Então você veja que você tem essa mise en abîme, você tem essa peça dentro da peça, e isso de certo modo contribui ainda mais para esses vários questionamentos, porque afinal de contas isso faz com que o limiar entre a sanidade e a insanidade do próprio Hamlet fique mais exposto, porque isso demonstra uma obsessão cada vez maior dele por essa história toda envolvendo a morte do pai e a vingança lá matando o próprio tio. Então, nesse sentido, os personagens dessa peça eles se constroem sob uma série de ambiguidades. Não só os personagens, mas várias coisas. Então, esses personagens são extremamente ambíguos. Você, em vários momentos, se pergunta até que ponto o Hamlet é o bonzinho da história. Os diálogos desses personagens também são carregados de ambiguidades, tá? Assim como, por exemplo, várias cenas que esses personagens vão ali, enfim, tecendo. E talvez a questão ambígua mais famosa do livro seja justamente no momento em que o Hamlet começa a se questionar o que existe depois da morte. E ele começa a fazer esse questionamento quando ele está ali em um determinado lugar e vê uma caveira de um servo do castelo ou coisa do tipo. E daí, a partir de então, ele pega aquela caveira e pensa: bom, será que depois da morte existe o fantasma? Ou será que depois da morte existe só essa caveira que demonstra a tendência do ser humano em se acabar no fim das contas? É claro, ele faz isso de uma maneira muito mais genial do que essa que eu estou fazendo, mas essa cena me chama muita atenção porque ela demonstra essa ambiguidade fundamental que é pautada em um medo fundamental do ser humano, que é o medo da própria morte. Então, quando Hamlet questiona a morte dos outros, ele não está questionando só a morte dos outros, mas também a sua própria morte, e isso é algo que, de certo modo, enriquece ainda mais essa que talvez seja, como eu disse para vocês no início desse vídeo, a mais trágica de todas as peças. Isso porque, ao fim dessa peça, há praticamente uma chacina no palco, né? O Hamlet, ele acaba matando sem querer um dos cortesãos ali do castelo, que é o Polônio, o que faz com que haja a segunda vingança então da peça, que é o filho do Polônio vem da França para tentar vingar o próprio pai.
A Ofélia, que é uma moça com quem o Hamlet sempre teve um envolvimento, que também é um envolvimento bem ambíguo, porque você não sabe se ele gosta ou não gosta de fato da moça. Então a Ofélia, diante da morte, e a Ofélia era a filha do Polônio. Então a Ofélia, diante da morte do pai, acaba enlouquecendo. E esse enlouquecimento vai fazer com que ela morra posteriormente também. Aí você tem o Cláudio, bem na última cena da peça mesmo. Aí você tem o Cláudio que acaba tramando para que o Hamlet morra, porque ele já começa a entender qual é a real motivação desse sujeito. Só que esses planos acabam dando errado, e daí quem morre é a rainha da Dinamarca, né, a Gertrudes. O próprio Cláudio acaba morrendo, o Hamlet acaba morrendo, o filho do Polônio acaba morrendo. Então veja, é uma tragédia assim. É claro, quando você lê lá que é uma tragédia, você já imagina que as pessoas vão morrer. Mas ninguém imagina que todos os personagens da peça quase vão morrer. Só que não morreram foram uns ou outros personagens que apareceram assim, em um momento ou outro da peça. Mas o que fica, de fato, depois de toda essa questão e de todos esses questionamentos que o Hamlet vai tecendo ao longo da peça, é a seguinte: o que fica é o que é, afinal de contas, a justiça? E daí eu volto naquele meu vídeo sobre o Mercador de Veneza, que é um vídeo em que eu toco um pouquinho também dessa questão da justiça. Porque veja, a morte do Cláudio, que seria uma morte movida por motivos justos, acaba levando a todas essas mortes injustas ao longo de toda a peça. E é justamente por conta dessa contradição elementar do texto que faz com que a gente comece a enxergar essas várias ambiguidades que eu fui falando para vocês ao longo de toda a peça. Enfim, eu não vou falar mais nada, porque senão, né, eu já dei todos os spoilers possíveis, mas o que fica aqui é que o que é interessante de uma peça como Hamlet não é você saber que todo mundo morre no final. O que é interessante é você saber como funciona a mente desse sujeito. O Hamlet ele é um herói extremamente moderno nesse sentido, porque ele não está posto. Ele vai se construindo e se autodestruindo à medida em que a peça avança, e isso fica claro pelas várias escolhas, mesmo formais, que o Shakespeare vai fazendo ao longo de toda a peça. Essa é uma peça que eu sugiro que você faça o seguinte quando você estiver lendo. Na verdade, eu sugiro que você faça isso para qualquer peça que você for ler. Uma peça de teatro, por mais que a gente tenha ela em mãos, eu tô com o livro longe aqui, mas enfim. Por mais que a gente tenha uma peça de teatro em mãos, a gente sempre tem que ter em mente que uma peça foi feita para ser encenada. Então eu sugiro que quando você estiver lendo uma peça de teatro, sobretudo do Shakespeare, e sobretudo essa, porque essa é uma peça extremamente visceral, e a quantidade de solilóquios do Hamlet, eu acho que vale a pena você fazer essa experiência, que é ler em voz alta. Uma peça de teatro ela não é feita para ser lida só ali em silêncio. Ela é feita para ser declamada. Então, quando você declama e você ouve as palavras, você consegue captar muito mais a ironia da coisa do que se você só lesse. Então, uma dica que eu dou aí, caso você se enverede por essa peça do Shakespeare, isso vale para todas, mas essa principalmente, eu acho que vale a pena você fazer essa experiência. E daí, é claro, se seus pais, se seus amigos, enfim, acharem que você está louco, você chama eles e todo mundo lê junto, porque vale a pena também, certo? É isso então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.